Ô Will, mercado hoje, né, olhando para os números americanos, né, tá dando um respiro aí depois de novas máximas, né? Como a gente vem comentando, o mercado tá imparável. Os números preliminares da inflação, do PIB também mostrando o gasto com o consumidor ainda elevado, também não foram suficientes aí para trazer muitas mudanças nessas perspectivas. Queria entender um pouco da sua visão sobre esses dados, a repercussão do mercado um pouco mais até fria, né, em relação a esses números divulgados nos Estados Unidos. Eu diria que a gente continua vendo uma dinâmica muito favorável aqui nos Estados Unidos, com a atividade resiliente, a inflação cedendo, abrindo espaço para cortar mais juros, ainda que obviamente o mercado tenha suas dúvidas em relação ao quanto que vai cortar, porque o Trump pode implementar algumas tarifas, tal qual comentou ontem, né, saiu isso, e essas tarifas podem repercutir em termos de inflação, obviamente, né, podem gerar tem um efeito inflacionário aqui, mas em geral é uma dinâmica assim, muito positiva. A gente teve hoje o dado do PIB, que na verdade a revisão ele já tinha sido divulgado em 2,8, a revisão manteve em 2,8. Você só teve um leve aumento no índice de preços, né, do deflator do PIB, um pouquinho acima do que tinha sido reportado no primeiro momento, mas nada muito absurdo. Daqui a pouco mais a gente vai ter o PCI daqui 45 minutos, que é o indicador de inflação preferido pelo Fed. O mercado espera ali um núcleo nos 2,8, um índice de preços composto anualizado no ano, né, de 2,3, que não é uma inflação que ela cada vez segue caminhando, talvez a passos lentos, né, talvez a passo de tartaruga, mas segue caminhando para a meta do Fed. E aí a visão ela continua sendo positiva, né? A gente teve pedidos de seguro-desemprego menores do que o esperado. Então a economia americana vai bem. Eu acho que assim, estou trabalhando num texto aqui que é meio que um resumo, né, do ano, e do ponto de vista macro, ou da parte da economia, né, o que a gente viu, o resumo desse ano foi o seguinte: a economia americana surpreendendo novamente pela resiliência, pela força, a inflação cedendo, talvez um pouco mais lento do que se imaginava, mas ainda assim cedendo, e isso abrindo espaço para corte de juros. Existia um receio em relação ao mercado de trabalho, a gente criou-se um certo receio ali no meio do ano, mas que acabou se dissipando, e a gente continua vendo o mercado de trabalho também saudável. Então, o cenário de soft landing, ele se configurou, se é que a gente pode falar em landing. Talvez um no landing, um soft no landing, se a gente pode dizer assim. Ô Will, até é interessante esse overview que você deu, porque ontem teve a ata da última reunião do Fed, né? E eles mostrando, inclusive, cautela com o cenário da inflação, com o cenário de mercado de trabalho, mas sinalizando aí novos cortes, né? No mercado, e aí a gente fica pegando aquelas projeções, majoritariamente há expectativa de continuidade no ciclo de corte de juros. No entanto, tem gente que está falando aí até na manutenção, justamente para esperar efetivamente a entrada do Trump no poder, ver o que ele vai fazer, aquela coisa que a gente conversava desde a eleição, né? O que é discurso e o que efetivamente vai se traduzir em ação. Qual que é a percepção do mercado em relação a isso, né? Ficaria tranquilo pausar, esperar para ver como é que vai ficar a partir do próximo ano? Daí na próxima reunião poderia ter até mesmo algum tipo de aceleração ou mesmo a continuidade da trajetória do corte de juros. O mercado faz essas contas até mesmo para não ser pego de surpresa e ter reações um pouco mais exageradas nesse sentido? Eu acho que esse mercado ajustou bastante as suas expectativas. Me parece que apostar que o Fed não vai cortar os juros agora em dezembro é um pouco arriscado, mas pela comunicação, pela forma com que o Fed veio falando. Obviamente que houve uma mudança marginal em comunicado de alguns diretores ali nas últimas semanas, mas o que me parece o cenário mais plausível é o Fed, ele corta mais um corte de juros agora, né, e acaba o ano exatamente onde ele falou que iria acabar os juros, lá em setembro, para daí sim parar, tá?
parar o Trump assumir, eventualmente implementar medidas que ele venha implementar e ver o impacto disso em termos de inflação. Vale lembrar que o Fed, ele sempre, e o Jerome Powell ressalta muito isso, né, que é data dependent. Enquanto os dados corroborarem um cenário de inflação mais brando, eu acho que tem espaço sim para cortar um pouco mais os juros, né? E aí sim, de novo, pula na reunião de janeiro, já tem gente que aposta que pula a reunião de março e vai cortar de novo o juros só lá em maio, né? Ou eventualmente corta em março e aí depois vai cortar só no final do ano, enfim. A curva já ajustou bastante para uma expectativa só de 2 cortes ao longo do ano inteiro de 2025, tá? Então esse hoje é o cenário que está já precificado no mercado e tudo aquilo que for diferente pode surpreender, né? Agora, que eu falei, daqui 45 minutos tem o dado do PCI, eventualmente sempre pode surpreender, e tendo uma surpresa, a gente abrir espaço eventualmente até para cortar mais, para o mercado voltar a apostar naqueles maiores cortes de juros, né? Mas acho que é hoje pouco provável muito para isso, assim, você tem que esperar o Trump assumir para daí ver o que ele vai realmente implementar, e aí você ter um melhor norte em relação à inflação.